Abra sua Bíblia em João, no capítulo 5. Vamos ler até o verso 15. João 5, de 1 a 15, e eu quero que você pense comigo sobre o teatro da glória de Deus. O teatro da glória de Deus. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa, uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Os brasileiros gastam bilhões de reais por ano com cinema. Para se ter uma ideia, a indústria cinematográfica, ela injeta na economia brasileira mais de 19 bilhões todo ano, este sendo o faturamento líquido, com um faturamento bruto anual de 42,8 bilhões. Estes dados são de 2014, segundo o jornal O Globo, e a perspectiva é de potencial para o crescimento. 42,8 bilhões de reais todos os anos na produção de cinema. Os números revelam o óbvio, gente. Todo mundo está em busca de glória e majestade para encantar a mente e o coração. E se há algo que a indústria cinematográfica faz a cada novo filme que lança, é evoluir. Além do roteiro, evolui também as megaproduções de efeitos sonoros, visuais, que encantam o público aficionado pelo espetáculo na grande tela. De fato, gente, as pessoas buscam glória e majestade em tudo que elas fazem. Por exemplo, já que estamos em época de Copa do Mundo, observe o vocabulário do futebol. Para os brasileiros, Pelé é o rei do futebol. O rei do futebol. Temos também, mas aí não é no futebol, temos o rei Roberto Carlos, não é isso? Para os botafoguenses, o Botafogo é o glorioso entre os clubes de futebol. O estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, recebeu o apelido de majestoso pela torcida alvinegra campineira no interior de São Paulo. O centroavante Luiz Fabiano foi apelidado de fabuloso. Ronaldo é o fenômeno. Fala-se no meio futebolístico de tempos de glória do futebol. Fala-se em templo do futebol.
fala-se de fé no futebol, fala-se de carreira gloriosa, fala-se de jogadas espetaculares, e nós poderíamos prosseguir. O que esses substantivos, esses adjetivos, esses superlativos nos revelam? Pelo menos duas coisas. Primeira, revelam a nossa necessidade intrínseca de contemplar glória e majestade. Todos nós temos isso. Necessidade de contemplar glória e majestade com todos os sentidos que a gente possui: visão, audição, olfato, tato, paladar. Afinal de contas, nós bem sabemos, a vida seria muito sem graça sem suas belezas gloriosas, majestosas e fabulosas, por exemplo. Viver, gente, sem desfrutar de imagens, sons, cheiros, sensações, sabores que podemos descrever como divinos, celestiais, maravilhosos, fabulosos, espetaculares, majestosos e gloriosos disponíveis neste mundo de Deus, sem isso seria muito sem graça viver. Aliás, seria desgraçadamente deprimente. Tanto é assim que, por exemplo, em países onde na maior parte do ano o céu é nublado e cinzento, pessoas são mais propensas à depressão. Nós fomos criados para contemplar glória e majestade. É isso que os superlativos, os adjetivos, os substantivos nos revelam. Segundo, esses substantivos, superlativos, adjetivos que a gente usa para descrever aquilo que nos encanta, daquilo que de alguma forma nós experimentamos, revelam outra coisa importante. Nossa alegria, face à glória e à majestade que a gente experimenta, só se completa quando a gente expressa um grito de louvor. É assim que funciona. Por exemplo, você olha e diz, que lindo. E enquanto você não diz, que lindo, você não se sente plenamente satisfeito. Você olha e diz, maravilhoso. Você prova o pudim de doce de leite e diz, fabuloso. Você olha uma imagem bela e diz, majestosa, gloriosa, espetacular, delicioso, e você grita, gol! Sabe de onde vem a palavra gol? Vem da palavra em inglês, goal, que significa meta. Então, toda vez que você gritar gol, você está dizendo, meta. A bola cruzou a linha da trave. E aí vem a necessidade de você dizer, meta! Da onde vem isso? Da necessidade intrínseca que nós temos de expressar louvor diante de algo que nos fascina. Nós fomos criados assim. Agora, o problema do ser humano não é que o ser humano não louva e nem adora. O ser humano louva e adora mais do que ele imagina. Aliás, como o ser humano louva, como o ser humano adora. O problema da humanidade é que ela trocou o louvor e a adoração da grandeza e da majestade de Deus pelo louvor e adoração de imagens gloriosas, majestosas, de coisas criadas, diz-nos Paulo em Romanos 1, de 23 a 25. Nós trocamos o objeto de adoração. Em vez de adorar o Criador, adoramos sua criação ou sua criatura. É sempre assim. Pervertemos todas as coisas que deveriam nos apontar para Deus. Os céus declaram a glória de Deus, diz o salmista. Os sabores nos apontam para os sabores de Deus, os prazeres nos apontam para os prazeres em Deus. Mas o problema é que o ser humano sempre transforma tudo isso e em vez de adorar ao Criador, adora a criatura ou a criação. E aí a gente fica com um problemaço.
Porque o ser humano vai se transformar sempre na imagem daquilo que ele adora. Paulo disse isso, segundo aos Coríntios 3:18. Que na medida em que contemplamos a glória de Cristo, quando o véu é retirado dos nossos olhos, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, vamos sendo transformados à imagem do Senhor Jesus. Mas a troca que nós fizemos, quando nós trocamos a glória e a majestade de Deus por outras glórias mortais e mentirosas, isso foi desastroso, nos arrebentou. Olha, por exemplo, o que Paulo diz em Romanos 1, a partir do verso 28. Paulo diz assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que vocês fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídios, discórdia, engano, malícia, fofocas. E Paulo prossegue. Tudo isso, consequência de o ser humano ter deixado de adorar ao Deus Criador, passando a adorar as belezas e as mentiras das coisas ou das criações. E como a gente pôde constatar aqui, quando a gente troca a glória e a majestade de Deus por glória e majestade de coisas mortais e mentirosas, nós nos destruímos. É isso que aconteceu com a humanidade. Por isso que nós estamos desesperados atrás de algum tipo de glória, de algum tipo de majestade. Por isso que nunca se fascinou tanto com a imagem, com fotos, vídeos, selfies, Instagrams e etc. Nunca se fascinou tanto com isso, porque afinal de contas, nunca havíamos conseguido nos expor tão facilmente. Estamos em busca de glória, de majestade, de alguma coisa, e aí algumas pessoas partem em busca de glória e majestade por aquilo que o dinheiro pode comprar, o sexo pode dar, o poder, a fama, saúde, corpo sarado, festas, realizações, comida, bebida, relacionamentos, casamento, filhos, carreira, profissão. As pessoas vão buscando nestas coisas glória e majestade. Elas precisam disso, nós precisamos disso. O texto que nós temos para hoje à noite e lemos no início nos mostra, em primeiro lugar, o teatro da condição humana. Nós vimos isso na última mensagem aqui no Evangelho de João, domingo, dia 3 de junho. E o que nós aprendemos com este texto? Nós aprendemos que entregues a nós mesmos, todos nós vivemos entretidos, escravizados na verdade, escravizados com o pecado. Vivemos para contemplar e louvar glória e majestade de um mundo de mentiras. E assim nós não conseguimos, mesmo que desejássemos, largar o pecado. Nada nem ninguém nos consegue fazer deixar esta escravidão. A glória e a majestade do pecado, portanto, não apenas nos encantam. A glória e a majestade do pecado também nos escravizam. É isso que você precisa se dar conta. Não existe ser humano plena e totalmente livre. Engana-se quem pensa assim. Tente arrancar de você mesmo aquilo que você mais busca como fonte de prazer. E você vai ver o quão rapidamente o seu humor muda. Nós somos, sim, de alguma forma, sempre escravizados por alguma coisa. O pecado fez isso conosco.
E nós vimos nesse teatro da condição humana, quando olhamos para esse texto lá no início de junho, que o pecado ele marginalizou o ser humano, ele adoeceu a raça humana hoje é cega, manca e paralítica, versos de 1 a 3 aqui do texto. O pecado tornou as pessoas supersticiosas em busca de respostas para os seus problemas. Versículos 3 e 4 nos fala que uma multidão ficava ao redor daquele poço em Betesda, atrás de um anjo, de um possível anjo, que mexia as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Como vimos em junho, uma superstição que escravizava as pessoas. E elas desperdiçavam a vida consigo mesmas ali. E pior de tudo, o pecado bloqueou o coração das pessoas para a graça de Deus em Jesus, porque o texto diz nos versos 6 e 7 que Jesus se aproxima, puxa conversa com o paralítico e ele nem tem ideia de quem falava com ele. Jesus faz uma pergunta importante: você quer ser curado? E ele responde com lamento. Em outras palavras, nós vimos que o ser humano vive encantado com glórias e majestades de um mundo de imortalidade e mentiras. E somos incapazes de contemplar a glória de Jesus. Cheia sim, esta, a de Jesus, cheia de graça e de verdade, conforme João nos revela no Evangelho que a gente está estudando. Esse é o teatro da condição humana. Mas hoje eu quero olhar para este texto mais uma vez e ver com vocês o teatro da glória de Deus. O palco é de novo o tanque de Betesda. Aliás, o Evangelho de João, gente, do começo ao fim, foi escrito para revelar a glória de Deus em Jesus, a divindade majestosa e gloriosa de Cristo em todas as coisas. O texto nos diz, lá já no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 14, João e os apóstolos viram a glória de Jesus. Viram a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eles se encantaram com essa glória. Aliás, muitos dos que viram essa glória não resistiram, prostraram-se diante do Senhor e o adoraram, como é o caso, por exemplo, do cego curado por Jesus no capítulo 9, que se Deus permitir, chegaremos lá, verso 38. Outros, diante da glória de Jesus, como o caso deste paralítico, diante do milagre poderoso de Jesus, na própria vida dele, ele não enxergou glória, como vimos na última mensagem. Para João, o autor deste evangelho, a forma como Deus Pai atrai o pecador para o Filho Jesus Cristo é da seguinte maneira: manifestando ao pecador graça e glória. Você tem que ler o Evangelho de João pedindo a Deus, do começo ao fim, Deus, faça-me ver graça e glória. Foi para isso que João escreveu esse Evangelho. E a maneira de graça e glória ser por nós percebido é observando os milagres que Jesus fez. João não chama os milagres de Jesus de milagres. João chama os milagres de Jesus de sinais. É uma palavra diferente no grego, diferente da palavra usada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus, Marcos e Lucas chamam milagre de milagre. João chama milagre de sinal, sinal porque apontam para algo muito além de uma cura ou da ressurreição. Aponta para a glória do Filho único do Pai. Aponta para Jesus. Olha o que ele disse, João 20, de 30 a 31, João diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Viram sinais, viram muitos outros sinais. E aí ele diz no verso 31, estes sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Como você vai crer? Quando você conseguir ver, assim como os apóstolos viram.
estão registrados aqui para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Gente, assim foi que os discípulos viram glória e creram nele. O primeiro milagre do Evangelho de João, o primeiro sinal, quando Jesus transformou água em vinho. João 2, verso 11 diz que quando isso aconteceu, os discípulos viram a glória do poder de Deus em Cristo, capaz de fazer moléculas de água se tornarem moléculas de vinho, da melhor qualidade. Eles se espantaram com tamanho poder, eles enxergaram para além do milagre, eles viram um Deus poderoso em Jesus Cristo, eles viram a glória de Deus em Jesus, João 2,11, e creram nele. Quando Jesus curou o oficial, o filho do oficial de Cafarnaum, o segundo sinal do Evangelho, João 4, de 53 a 34, diz que o oficial e todos os da casa do oficial viram glória e majestade neste que tem poder de, com palavra, à distância, curar alguém, como fora curado o filho daquele oficial. Eles viram palavra poderosa, um Deus que é Senhor do tempo e da distância, e creram nele. Agora aqui nesse terceiro sinal do Evangelho de João, a gente é de novo exposto à glória e à majestade do Filho de Deus. Jesus quer que nós, ao lermos este texto, nos vejamos no teatro da glória de Deus. E o objetivo é que todos nós possamos crer para a salvação, todos nós sejamos fortalecidos em fé, para a gente prosseguir na vida que a gente recebeu pelo poder do nome de Jesus Cristo. De que maneira o crente se mantém vivo? Ouça o que eu estou te dizendo. De que maneira um crente mantém-se encantado com Jesus? Vendo glória e majestade nele. É assim, na medida em que Deus nos encanta por quem Ele é, por que Ele faz. Na medida em que nos encantamos com Ele, o Espírito de Deus desvenda os nossos olhos, arranca o véu dos nossos olhos. Na medida em que o Espírito de Deus nos faz enxergar essa beleza toda da glória de Deus em Cristo, revelado não só em João, mas na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, na medida em que enxergamos isso, nós nos encantamos com glória e majestade. E o que nós estamos prestes a ver aqui neste texto é infinitamente glorioso e majestoso. Infinitamente mais glorioso e majestoso que qualquer jogada espetacular de qualquer craque na história do futebol. Infinitamente mais majestoso e glorioso do que qualquer cena de cinema, acorde musical, aroma ou sabor que a gente possa apreciar. Mas tem um problema. Assim como o homem que foi curado por Jesus no tanque de Betesda, nós não temos por nós mesmos olhos para ver e coração para maravilhar com tanta glória e majestade. É por isso que a gente lê o texto como lemos no início, e o nosso coração permanece tão frio quanto antes. Isso deveria chamar sua atenção. Porque se nós estamos lendo algo que tem como propósito revelar a glória e a majestade de Deus em Jesus, e o nosso coração sequer vibra, o que está errado não é o texto bíblico, é o nosso coração. A gente precisa de um milagre da graça, da ação do Espírito Santo de Deus, abrindo os olhos do nosso coração, para a gente enxergar, para nós exultarmos na glória do Filho de Deus, que está revelada nas páginas deste Evangelho. E a minha oração é que seja assim hoje e todas as vezes que você abrir este livro e ler. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos a glória de Jesus, haja entre nós visão, salvação,
e satisfação. Pois bem, foi só a introdução, eu vou pregar agora. O que esse texto revela? O que o teatro da glória de Deus nos mostra em João 5, de 1 a 15? Nós vamos ver algumas qualidades de Jesus nesse texto. Uma das maneiras de você gostar de alguém e aumentar o seu sentimento pela pessoa é na medida em que você a conhece profundamente. Na medida em que você enxerga detalhes sobre a pessoa, sobre o caráter, sobre o comportamento. Na medida em que você enxerga alguém por quem a pessoa realmente é, isso de alguma forma vai te encantando mais, ou te desencantando mais, não é assim? E o que João está prestes a fazer aqui no capítulo 5, de 1 a 15, é mostrar para nós algumas das qualidades de Jesus que devem nos encantar. A primeira, a graça soberana de Jesus Cristo. A graça soberana de Jesus Cristo. A gente lê esse texto e a gente descobre que ninguém ao redor daquele tanque estava clamando pela manifestação de Deus. Ninguém. Sabemos disso pela resposta do próprio paralítico. Nenhum deles esperava pela chegada de Jesus. Sabemos disso pela resposta do paralítico. Estavam todos ali, fisgados pela superstição, querendo apenas uma cura fácil para prosseguir, desperdiçando a vida nesses prazeres deste mundo sem Deus. Olhe de novo o texto, João 5, a partir do verso 3. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando Deus? Não. Esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor eles criam, um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. O que você enxerga aqui? Não fosse pela iniciativa soberana de Deus enviando Jesus a eles, se dependesse apenas deles quererem e deles clamarem pela graça de Deus, Cristo nunca teria chegado àquele lugar, porque eles não clamavam por Cristo. E a resposta do homem revela aquilo no que eles depositavam suas esperanças. A resposta do homem revela isso. Primeiro, a gente aprende que ele esperava na superstição, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois, como se cria, um anjo vinha e mexia, agitava a água. Eles criam na força de vontade. Eles criam na autodeterminação, porque ele diz assim: eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Eles criam na boa vontade de alguém, porque ele diz: eu não tenho quem me coloque num tanque. Não é só que eu não consigo, é que ninguém tem a boa vontade ou a condição de me colocar no tanque. Está vendo no que eles criam? Eles criam em algum momento ou circunstância favorável, algum tipo de sorte para chegar na hora certa, porque o paralítico diz: quando a água se agita, nesse momento que a água se agita, eu não consigo chegar lá. Eles criam em última instância no fracasso de alguém. Porque quando o paralítico diz: alguém sempre chega antes de mim, na verdade, ele está dizendo assim: espero que da próxima vez ninguém consiga, todos fracassem, para que eu possa. Nisso é que ele cria. Não é assim a humanidade, gente. Hoje todos vivem centrados em si mesmos.
mesmo na igreja dita evangélica, onde se crê que Deus faz, por exemplo, ímpios fracassarem para justos prosperarem. Onde se crê, por exemplo, até numa tal de maldita oração contrária. Isso para mim não tem outro nome senão macumba evangélica. Onde se acredita que tudo depende tão somente da sua fé. Como alguém que tanto amo e estimo, mostrei para ele a foto de uma criança tetraplégica. E falei, olha, vendo a criança passar, falei, olha que cena, que tristeza, o pai cuidando. Isso deve ser... A pessoa vira para mim e fala assim, você sabe, né? Se o pai daquela criança tiver fé, ela é curada. A princípio, muito evangélico. Mas a pessoa está dizendo, se o pai tiver fé. Eu fico imaginando, se eu fosse o pai e esse amigo querido virasse para mim e dissesse, Leandro, se você tiver fé, seu filho levanta dessa cadeira. Vai me arrebentar. Porque e se eu não ver isso acontecer? Eu olho para esse texto, eu vejo o oposto. Ninguém ali queria Jesus. Na verdade, é a iniciativa da graça soberana de Jesus. Jesus aqui ouve um paralítico dizer o seguinte, sabe qual é a minha grande esperança? É que todo mundo fracasse, para que eu consiga chegar primeiro no tanque. É uma loucura, mas é nisso que se acredita hoje na maioria das igrejas. Isso é escravizante. Fui convidado para a inauguração de um estabelecimento uma vez, e enquanto alguém orou a pedido de um dos proprietários, a oração foi, Senhor, que portas se fechem e esse negócio prospere. Eu falei, meu Deus, eu não conheço esse Deus. Para quem essa pessoa está orando? Essa conversa é muito mais desse paralítico que acredita no fracasso do outro para o crescimento dele, que acredita numa sorte para chegar no momento certo, na boa vontade de alguém, na força de vontade, acredita na superstição, porque o Deus que eu conheço é esse que em Cristo Jesus chega sem ninguém chamá-lo. Chega sem que houvesse ao menos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque, gente, quando Jesus está falando, é preciso que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está dizendo que tamanho de fé a gente tem que ter. Ele está dizendo que naquele contexto, Mateus 17, não tinha fé e ponto. Eram incrédulos. O texto para nós é muito claro, o Senhor é quem sempre toma a iniciativa de vir a nós, mesmo quando a gente não chama por Ele, mesmo quando o nosso coração está longe dEle. Mais do que isso, Jesus cura mesmo quando não dizemos que queremos ser curados. Ele não disse que queria ser curado. De fato, gente, veja que esse homem não demonstrou a menor fé para ser curado. Aliás, a resposta dele à pergunta que Jesus faz no verso 6, como a gente já viu, a resposta no verso 7 é lamento. Não tenho isso, não tenho sorte, não consigo, espero que alguém fracasse para que eu consiga, e blá, blá, blá. O que Jesus faz? Verso 8, Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado, ele pegou sua maca e começou a andar. Sabe o que eu aprendo? Não depende de mim nem de você. Depende de Jesus querer. Esse milagre do Evangelho de João está aqui para destacar que tudo é fruto da graça soberana de Jesus. Ele é livre para agir segundo a vontade soberana dele e no momento dele. Aliás, note que ninguém mais foi curado ali no tanque. Apenas esse homem ingrato.
Ingrato, porque você observa, a partir do verso 9 até o verso 15, que as autoridades querem saber quem curou ele não sabia quem tinha curado, e no momento que Jesus se revela a ele, dizendo, agora aprume sua vida, para que coisa pior não te aconteça, para que você não pereça no inferno, em vez desse homem glorificar Jesus como o cego que será curado, lá no capítulo 9, glorificou, o que esse homem fez? Diz o verso 15 de João 5, ele foi lá nas autoridades e entregou Jesus para as autoridades deixarem ele em paz. Ingrato, incrédulo e ingrato. E mesmo assim Jesus curou. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E Ele cura para nós consagrarmos nossa vida a Ele e não para vivermos para nós mesmos. Foi Ele mesmo que disse no verso 14. E a mesma coisa se aplica à nossa salvação. Cristo, Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Não use mais livre-arbítrio para justificar alguém. Não existe isso. As pessoas são escravas dos seus desejos, como esse homem. Entregue ao livre-arbítrio dele, esse homem só falou bobagem e Jesus só o curou porque quis. Para nos ensinar, para nos mostrar glória, para nos mostrar majestade e nos dizer, Leandro, não depende de você. É fruto da minha graça. Jesus disse isso. João capítulo 1, nos versos 10 ao 13, a gente lê que Jesus veio ao mundo, que Ele criou, mas o mundo não recebeu, veio para o seu próprio povo o rejeitou, mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, diz o texto, estes que creram, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Nasceram de Deus. Esse milagre revela a graça soberana de Jesus Cristo. Não depende de mim nem de você. É dom de Deus. Gente, isso é libertador numa era onde todo mundo é escravo da imagem. É escravo de querer parecer ser o que não é, de ter uma fé que não tem. Deixa eu te dizer uma coisa, para com isso, não seja escravo disso. Depende de Jesus vir, depende de Jesus chegar. E a única coisa que eu e você temos que fazer é dizer, Senhor Jesus, me dê ouvidos para ouvir quando o Senhor me perguntar. Me dê sabedoria para responder quando o Senhor me indagar. Me dê graça para perceber o teu mover quando o Senhor me curar. Porque entregue a mim mesmo, eu sou nada. Eu enxergo aqui a graça soberana de Jesus, não depende de você. Pare de performance. Confie na graça. A segunda coisa é a onisciência de Jesus Cristo. Esse é o outro aspecto da glória de Jesus que João nos revela, onisciência. O que é onisciência? É a capacidade de conhecer a fundo todas as coisas. Jesus chega, diz o verso 5, um dos homens estava ali doente havia 38 anos. Quem contou isso para eles? Jesus. Quando Jesus o viu, e quando Jesus soube que ele estava enfermo por tanto tempo, como Jesus soube, ele é onisciente, ele sabe tudo, o texto não nos diz que qualquer um possa ter chegado e dito, cuida daquele ali, tem 38 anos, coitado. Não tinha ninguém com essa disposição. Porque cada um ali cuidava do seu próprio umbigo, o próprio paralítico disse isso, o próprio paralítico diz, olha, sempre chegam antes de mim. Ainda bem que o senhor está me perguntando. Jesus sabia porque ele é onisciente. Jesus conhecia a situação daquele homem sem que ninguém tivesse contado. Jesus sabia que ele estava paralisado, incapaz de andar, arrastando-se de um lado para o outro e depois para o tanque, sempre esperando por algum milagre. Ninguém se importava com ele, mas Jesus conhecia a situação daquele pobre miserável. E quando Jesus contempla a cada um de nós,
ou quando nós contemplamos Jesus, esse é o tipo de pessoa que a gente contempla. Uma pessoa que conhece cada um de nós perfeita e profundamente, sem máscaras, sem plásticas, sem botox, sem make-ups. Jesus sabe tudo de nós, por dentro e por fora. Jesus conhece quanto tempo estamos na situação em que estamos. Conhece tudo que você já sentiu, tudo que você já pensou, tudo que você já fez. E isso não impede Ele de vir até você. Isso é maravilhoso. Porque tem muita gente que, quando começa a pensar no que já fez, sente nojo de si mesmo. Eu já atendi pessoas assim, com nojo de si mesmas. Mas Jesus, sabendo quem aquele homem era, sabendo da resposta que ele daria, porque alguns poderiam... Gente, aqui cai por terra essa lorota de que Deus elege aquele que ele sabia que ia crer. Porque Jesus, a presciência de Jesus só revelou uma coisa: eu vou chegar naquele homem e ele vai falar um monte de besteira, mas eu vou curar ele assim mesmo. A presciência de Deus só revela que se Deus não agir com graça soberana, a gente vive na mesma situação. Mas mesmo sabendo que aquele homem não tinha fé, mesmo sabendo que aquele homem entregaria ele para as autoridades, como fez, mesmo sabendo de tudo, a onisciência de Jesus só serviu para uma coisa: para que ele tivesse ainda mais compaixão desse homem. E aí eu me lembro do Salmo 139, versículos 2 a 6, sabes, Deus falando, o salmista falando sobre Deus, sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos, tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Verso 6, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Jesus conhece você profundamente, passado, presente e futuro, e não tem como você se esconder de Jesus. Você pode vestir personagens na frente dos homens, mas não na frente de Deus. A terceira coisa que a gente aprende sobre Jesus aqui é a compaixão dele. Jesus escolheu ir até o tanque de Betesda, ninguém chamou por ele, ninguém estava lá esperando com fé, ninguém, nem esse que ele curou. E por que ele foi? Sabendo no que daria, sabendo, como veremos, Deus permitindo, semana que vem à noite, a partir do verso 16, que as autoridades vieram em cima de Jesus, querendo já matá-lo, sabendo de tudo, a onisciência dele resolveu que o bem que ele faria àquele moço, causaria a ele tanto mal. Para que serve uma onisciência dessa? Para nós, esse mundo evangélico maluco que nós vivemos serve, onisciência serve para você saber comprar a ação certa na bolsa de valores e prosperar. Mas a onisciência de Jesus serve para ele exercer compaixão. Eu sei o que me aguarda ao curar esse moço, mas eu tenho compaixão dele. Onde eu vejo isso? O texto diz no verso 6 que Jesus o viu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo e perguntou: você gostaria de ser curado? O homem vomita essa resposta cheia de desculpas, cheia de autopiedade, cheia de incredulidade, cheia de superstição. E aí Jesus simplesmente, verso 8, Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Compaixão. Não tinha expectativa por parte desse homem, não tinha fé, não tinha clamor, não tinha fervor, só tinha lamento. O que teria movido o coração de Jesus diante desse miserável falastrão? Compaixão.
Só compaixão. Se você buscar nos evangelhos, você vai descobrir pelo menos 9 vezes a expressão dizendo que Jesus foi comovido de compaixão ou de piedade. Ou seja, Jesus, ele não apenas nos conhece perfeita e profundamente, mas esse conhecimento perfeito e profundo que ele tem de nós, move o coração dele em compaixão por causa da nossa miséria, e é por isso que ele, diante do túmulo de Lázaro, sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele olha, ele vê aquilo tudo, e a Bíblia diz que ele o quê? Chora. Chora por quê? Se ele ressuscitaria, chora porque ele tem compaixão pelo que o pecado fez conosco. Ele tem compaixão de você, sem que você precise fazer qualquer esforço para ele gostar de você. Esse paralítico devia ser um dos homens mais antipáticos para se estar perto. É o tipo de pessoa reclamona. Eu não dou conta, ninguém me ajuda, eu nunca tenho sorte para chegar na hora certa, sempre vem um antes de mim, e blá, e repetindo. Pensa, você do lado de um homem desse, mas Jesus foi nele, para dizer para nós, que ele tem compaixão de nós, independentemente do que somos ou dizemos, porque ele é cheio de amor. Ele não é sem coração. Ele é um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza, Hebreus 4,15. Esse é o tipo de Deus que nós temos em Jesus. E a última coisa que eu quero que você veja, a onipotência de Jesus, o poder dele. A graça de Jesus é soberana, porque não depende de quem nós somos, não depende do que fazemos, entregues à nossa própria vontade, entregues ao nosso livre-arbítrio, mesmo que Deus se chegue a nós, nós vamos falar um monte de coisa que não interessa, que não salva. É a graça soberana que nos alcança. O seu conhecimento de nós todos é profundo, é completo, não há escuridão que possa nos esconder do Espírito de Deus. A compaixão dele por nós não pode ser descrita por palavras, porque ninguém jamais conseguiu amar como esse homem nos ama, esse Deus homem, esse homem Deus. Mas tem uma última coisa que João nos mostra: poder. Um poder instantâneo e inquestionavelmente incomodador. Permitam-me criar essa palavra. Jesus diz a ele: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou sua maca, começou a andar. O milagre foi tão inquestionável que uma vez que o milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite você carregar essa maca. A palavra de Jesus curou esse homem imediatamente, de uma forma tão inquestionável que perturbou os fariseus. Deus tem poder para transformar você. De uma forma inquestionável, instantânea, que chega a incomodar quem te vê. Pois todos vão poder ver o resultado do que Jesus fez na sua vida, do que Jesus faz e fará na sua vida. Pois bem, gente, nessa passagem, João nos levou ao teatro da glória de Deus. O apóstolo sabe que o ser humano foi criado para glória e majestade. O apóstolo sabe que a nossa alegria só se completa quando nós expressamos louvor e adoramos glória e majestade. A glória e a majestade de Deus reveladas em Jesus, o qual é a imagem de Deus. E foi por isso que João escreveu. João escreveu para que eu e você pudéssemos ver glória no rosto de Jesus. Para que a gente pudesse contemplar glória e majestade em Jesus. Mas não apenas ver glória por ver glória, ver a glória peculiar de Jesus e dizer: é Deus, é Salvador, é o meu tesouro, é tudo que minha alma mais precisa.
crer para a salvação, crer para a manutenção da nossa fé. Por isso que João nos mostra a glória de Jesus. Isso é tão interessante na mente, no coração de João. Isso foi tão impactante para ele, que mesmo depois de ter escrito esse evangelho, quando ele escreveu a primeira carta dele, olha o que ele diz lá no cabeçalho de 1 de João. 1 de João 1, de 1 a 4, diz assim. João diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. E esse que sempre existiu, João vai dizer, esse que existia desde o princípio, é aquele que ouvimos. Eles ouviram a voz do Verbo eterno. Olha o sentido da audição a serviço da glória de Deus. Nós ouvimos a voz do Verbo eterno. Não só ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos. Não apenas ouvimos e vimos, nós também tocamos Ele com nossas próprias mãos. Sabe quem é esse? Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria, para que a nossa alegria seja completa. Sabe para que João escreveu o Evangelho e suas cartas? Deixa eu te ensinar a ler a Bíblia agora. Ele está dizendo isso. Ele escreveu o Evangelho, suas cartas, para você poder ouvir o que ele ouviu, para você ver o que ele viu, e para você tocar com os braços e as mãos da sua alma aquele que ele mesmo tocou e sobre cujo ombro ele deitou sua cabeça. Leia a Bíblia querendo essa experiência. Eu quero ouvir o Verbo eterno, Deus. Eu quero ver o Verbo eterno, Deus. Eu quero tocá-lo. Eu quero que minha alma o sinta, Deus. É assim que você lê a Bíblia. Sabe aquela experiência que você busca quando você assiste uma série no Netflix, no cinema, uma novela de TV? Você ouve, você vê, você sente, seu coração bate forte. Essa é a experiência que se espera de nós quando abrimos o Verbo eterno, a palavra de Deus, para enxergar Jesus. E é por isso que a oração está intimamente ligada com a leitura bíblica. Deus, eu quero ouvir. Deus, eu quero ver. Deus, eu quero tocar, eu quero ser tocado. Deus, eu quero que minha alegria se complete com essa experiência. Alegria plena, alegria completa, é resultado de se ver e de se ouvir e de se conhecer e de se receber Jesus Cristo pela fé. Você quer glória e majestade? Olhe para Jesus. Receba Jesus. Jesus é soberanamente gracioso. Não depende do que você faz, do que você diz e de quem você seja. Não depende da nossa imagem, das nossas ações. Gente, isso é libertador. Eu queria que você fosse liberto hoje à noite da síndrome da autoimagem. Nessa era em que todo mundo busca ser aceito pelo que fala, pelo que veste, pelo corte de cabelo, Jesus é diferente. Ele não escolhe vir a nós por aquilo que temos para dar para Ele. Ele escolhe vir a nós porque Ele é amor e soberanamente escolhe ir aos seus. Jesus é onisciente. Não adianta você ficar escondendo o seu pecado dos outros. Ele sabe
E Ele não quer pisar nessa cana quebrada, que é seu coração cheio de pecado. Pelo contrário, Ele só quer que você diga: eu quero cura, eu quero perdão. Eu não consigo mais guardar isso dentro de mim e maquiar isso. O Senhor me conhece, o Senhor é onisciente, e mesmo assim o Senhor vem a mim e me permite ouvir uma palavra como essa, ouvir a palavra do Senhor. O Senhor deve me amar demais. Ó Deus, então o Senhor que me conhece, me perdoa. E você pode dizer isso para Ele, porque Ele é compassivo. A presciência dEle revela que enquanto você esteve entregue a você mesmo, você fez da sua vida o que você quis e saiu dizendo para todo mundo que ninguém tinha nada com isso, nem Deus. E mesmo assim Ele vem a você com compaixão e com um poder tal que se você disser: arrependo-me, perdoa-me, creio em Jesus, Ele é poderoso para te perdoar os pecados e fazer em você, ou de você, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa ou pode imaginar. Percebeu por que eu disse no início que eu queria pregar como se não houvesse amanhã? Você não pode deixar isso simplesmente ser mais um sermão na sua vida. Não seja estúpido como foi estúpido esse paralítico. Porque você pode até sair curado. Você pode até sair com sensação de, me sentindo melhor. Mas sem salvação. Na primeira oportunidade, na primeira fechada que derem em você, você entrega a Jesus. Você abre mão dele. Você diz: eu não tenho nada com isso. Foi ele que mandou carregar essa maca. Se o senhor quiser, vai lá, pega ele. Eu não. Não seja assim. Vamos orar. Ó Deus, bilhões e bilhões são gastos todos os anos na produção e no consumo de entretenimento. As pessoas estão sedentas de glória e majestade, Deus. Mas glória e majestade estão gratuitamente disponíveis no teatro da glória de Deus em Jesus Cristo. Que o Senhor abra agora olhos aqui. Que o Senhor mova corações hoje à noite. Que o Senhor coloque arrependimento e fé. E desejo de sairmos daqui querendo ler a Tua palavra em busca de graça e glória. Faça-nos ouvir o Verbo eterno, ver o Verbo eterno, tocar o Verbo eterno. Ajuda-nos. Nós oramos, Pai, agradecidos por Jesus. Em nome de Jesus. Amém.